Olá, pessoal. Aqui é a Juliana Sampaio, da revista O Empreiteiro. Hoje acompanhada aqui do nosso editor Joseph Young, né, para poder participar de mais um episódio da série 120 anos da engenharia. Né? Esse episódio vai contar um pouquinho sobre a Petrobras, que agora completa esse ano 72 anos, né, em outubro, e também faz parte dessa história dos 120 anos da engenharia que a gente vem contando ao longo do tempo com as principais obras no Brasil. Dessa vez, esse episódio vai contar sobre a obra de HDD da Serra do Revicermar, do gasoduto Rota 3. Né? E a gente está com convidados especiais aqui, né? Hoje a gente tem aqui o gerente da obra pela Petrobras, Marcelo Artimos Neves, né? Responsável pelo projeto básico da Petrobras, Melina Almeida Rabelo, e o diretor da empresa de HDD executante Drilitec Drilicom, Alexandre Morgado, além de Renan Lorenzetti, que é gerente de contratos, e o nosso também colaborador e consultor da revista O Empreiteiro, né, que foi aí o idealizador, né, da tecnologia de travessia não destrutiva introduzida no país, consultor da SAP Service, que é Sérgio Palazzo, o engenheiro Sérgio Palazzo. Então, para a gente iniciar aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo, antes da gente falar, né, da obra de HDD da Serra do Revicermar, né, a gente tem que começar, pelo menos, a contar um pouquinho das principais obras de dutos, né, a rede de dutos que é fundamental para o abastecimento, que transporta petróleo e gás natural, mas a gente gostaria de conhecer um pouquinho das principais obras mais recentes, né, ou que estão em andamento pela Petrobras. E aí, acho que o Marcelo aí pode contar um pouquinho, né, para a gente como que está em andamento, quais as principais obras estão em andamento de dutos, né, pela Petrobras. Pode falar com a gente, Marcelo? Posso sim, Juliana. O pessoal dentro de casa me conhece por Artimos, tá? Que é o sobrenome do meio. Mas então, boa tarde para vocês todos, boa tarde para os ouvintes também. Eu fui gerente de construção e montagem do trecho terrestre do gasoduto Rota 3. Aí eu vou falar um pouquinho de outras obras importantes, aí eu depois introduzo aí a obra do gasoduto Rota 3, tá? Para depois a gente chegar aí no interesse, que é a perfuração direcional. Então é o seguinte, a Petrobras, ela tem lá o polo pré-sal da Bacia de Santos, né? Com produção de gás natural, e tem em Itaboraí o complexo de energias Boa Ventura, que já foi chamado de Polo Gaslub e também já foi chamado de Comperge. Então, assim, tem um conjunto de dutos que recentemente, assim, de 2017, 18, 19, 20, foi construído ali para atender esse polo industrial. E aí, deixa eu explicar um pouquinho cada um deles, né? Primeiro, a gente tem ali o gasoduto Rota 3, que ele tem a finalidade de fazer o escoamento do gás do polo pré-sal da Bacia de Santos até esse complexo industrial em Itaboraí. Ele é chamado de Rota 3 porque ele é a terceira rota de escoamento de gás do polo pré-sal da Bacia de Santos. Ok? Mas ali também, para atender esse complexo industrial, a gente tem outras duas obras de dutos que são importantes, né? Dutos terrestres, falando aqui. A gente tem o emissário de efluentes do Comperge, na época ele foi batizado assim, né? E o objetivo dele é levar o efluente industrial tratado do complexo industrial para dar a destinação final. Esse duto, a obra dele aconteceu nos municípios de Itaboraí e Maricá, aqui no estado do Rio de Janeiro. E tem um outro conjunto de dutos, que é chamado de dutos norte na Petrobras, e tem essa denominação porque a entrada e saída dele no complexo industrial é pelo lado norte do complexo, tá? E aí a gente tem ali uma adutora, um duto de GLP e um duto de gás não processado, que é para vir de outro complexo da Petrobras, Cabiúnas, para se juntar com a corrente de gás que vem do gasoduto Rota 3 e tudo isso poder ser processado na unidade de tratamento
de processamento de gás natural lá desse complexo de energias Boaventura. Então, assim, falando um pouco dos diâmetros de cada um desses dutos e da extensão deles, a gente tem o gasoduto Rota 3, que eu falei primeiro, ele tem um trecho em mar com mais de 300 quilômetros de extensão. Aí a gente tem na transição mar-terra um trecho de 1,5 quilômetro que foi executado também com perfuração direcional, né, com obra de HDD, e depois tem um trecho terrestre que teve 48 quilômetros de extensão. Tá? Esse duto ele tem trechos de 24 polegadas e 22 polegadas, aí falando do mar e terra, né? E ele tem assim, uma espessura muito, muito grande, né? Assim, da ordem de 1 polegada de espessura de parede do duto, porque a pressão do gás interna pode chegar da ordem de 250 kg/força por centímetro quadrado. Então, é uma pressão muito grande, né? A gente tem também a obra do emissário de efluentes, que ele até compartilha alguns trechos, o encaminhamento dele tem alguma similaridade com o do gasoduto Rota 3, então ele tem uma extensão parecida de 45 quilômetros e ele leva o efluente industrial tratado do polo industrial até a praia de Maricá. Tá? Ele tem 32 polegadas de diâmetro. Aí tem uma adutora de 26 polegadas, 50 quilômetros, tem um duto de GLP 10 polegadas, aproximadamente 50 quilômetros, e tem um outro duto de gás que é um pouco menor. Ele tem da ordem de 11 quilômetros e 16 ou 18 polegadas de diâmetro. Tá? Então, essas são as obras aí, principais, mais recentes, todas elas para atender ali o complexo ali em Itaboraí. Agora, né, pensando mais em alternativas e cases, né, de menor impacto ambiental, como a gente iniciou, né, a nossa principal pauta aí é a obra de HDD da Serra do Revicer-Mar, né? Retomando esse assunto, né, essa obra, né, por atravessar uma área de preservação permanente, né, o processo de HDD era a única tecnologia plausível para essa travessia de 750 metros que faz parte do gasoduto Rota 3, correto? Então, para configurar esse contexto, aí vocês podem contar para a gente, comparar, né, o impacto ambiental dessa obra por HDD contra um método de vala a céu aberto, né, no caso, se fosse aplicado, como que seria, né? Quais seriam os impactos comparado à tecnologia que foi utilizada? Aí, para falar um pouco aí essa comparação, né, do impacto que teria de uma obra convencional versus a obra via HDD. HDD significa perfuração direcional horizontal, tá? Depois a Melina vai poder falar um pouquinho melhor. Mas vamos falar assim, como é que é uma obra de dutos terrestres de um modo geral, tá? Uma obra de dutos terrestres, ele começa com levando os tubos, né, para o local de aplicação da obra, e aí a gente tem o que a gente chama de abertura de pista, né? Então tem uma supressão da vegetação na largura de uma faixa que é definida anteriormente, né? Uma faixa que tanto serve para o trabalho da obra de dutos em si e também para as rotinas de manutenção que vai acontecer depois que o duto entrar em operação. Então tem essa abertura de faixa, eventualmente tem uma obra de terraplanagem para conformar ali as inclinações do terreno, e aí a gente começa a soldar os tubos, né? Os tubos foram antes desfilados ao longo da faixa, e aí tem a obra de soldagem da coluna do duto, e depois que a soldagem de um trecho está pronto, a gente faz a abertura de uma vala, né? E lança aquela coluna de dutos dentro da vala e depois reaterra a vala e faz uma recomposição ali da faixa, plantando gramas, fazendo sinalização, né, para dizer que o duto está ali. Então essa é assim a forma, o método convencional da obra de dutos. Aí tem algumas técnicas diferentes para fazer travessias de rios, para fazer cruzamentos de estradas, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui por conta do nosso tempo. Mas aí vamos lá para a obra da Revicer-Mar. A Revicer-Mar, ela é uma reserva, tá?
ela, o, o nome dela oficial é Refúgio da Vida Silvestre da Serra de Maricá. Então é um conjunto, um complexo montanhoso que tem na divisa dos municípios de Maricá e Itaboraí, e que tem uma vegetação preservada, tá? Tem animais ali também silvestres. Então você imagina que fôssemos fazer uma obra convencional de dutos ali. Então a primeira etapa seria fazer uma supressão vegetal na faixa, né? Essa faixa pode ser de 10 metros, 15 metros, dependendo do duto, tá? Mas tem uma largura considerável ali. Depois a gente vai fazer abrir a vala, lançar o duto e reaterrar, mas a faixa fica lá aberta. A gente, digamos assim, suprime aquele trecho de vegetação, né? E quais as consequências disso numa área que é protegida ambientalmente? A gente tem a supressão de vegetação, por si só já é muito ruim, e a gente tem ainda a separação de fragmentos florestais. Você imagina que tinha uma floresta densa ali, onde os animais podem se movimentar livremente de um lado para o outro, e agora você tem uma faixa aberta, sem a vegetação original ali, e tem que ser mantido assim, porque a faixa de dutos ela tem que dar passagem a uma caminhonete para se fazer manutenção, para ver a sinalização. Então, você ia ter um distúrbio na vida desses animais ali, no equilíbrio do meio ambiente. Então, por conta disso, né, em sendo uma área preservada, foi utilizada a técnica de perfuração direcional. A gente passa por baixo da serra, né, com uma perfuração que é guiada, ela tem um bom comportamento ali a se esperar do método empregado. Tá? Eu acho que eu dei essa visão geral, vou passar para a Melina, que eu acho que ela pode dar um pouco mais de detalhes aí sobre o projeto, a concepção do método de HD. Boa tarde, pessoal. Como o Artimos disse, né, nas obras tradicionais, o método convencional de instalação de dutos sempre requer uma intervenção na superfície. Esse é o método mais prático, principalmente para essas obras de grande porte, de grande diâmetro, em que a gente busca desviar das grandes manchas urbanas, né? Então, o método mais aplicado é da vala a céu aberto, onde, como ele bem explicou, a gente abre uma vala, abre a superfície e lança o duto montado dentro dessa vala e depois há uma cobertura, né? Mas em diversos pontos dessa rota em que o duto atravessa, a gente vai se deparar com impedimentos a essa escavação. No caso do Rota 3, a gente se deparou com rodovias, com tráfego que não poderia ser interrompido para executar uma escavação, poderia ser ferrovias, travessias em que a escavação dentro de um corpo hídrico fosse muito complicada, que foi o caso do HDD do Rio Caceribu. As chegadas de praia, que são a transição entre o duto submarino que está vindo do mar até ele chegar na praia, no trecho terrestre, esse trecho de praia, ele também é muito comum ele apresentar grandes restrições à escavação, primeiro pela questão até social, turística, se for uma praia bem habitada, usada turisticamente, grandes restrições ambientais por causa da restinga que tem nessas regiões. A gente tem a nossa costa brasileira, que tem muito o defeso e a desova de tartarugas, que deve ser protegida, e escavações interferem diretamente nessa atividade. Mas o caso ali da praia de Jaconé, que é onde chega o Rota 3, nessa transição do submarino para o terrestre, a gente até tem uma situação peculiar, que é a presença de beach rocks, que essas beach rocks, em específico na praia de Jaconé, uma curiosidade muito interessante, elas foram usadas por Charles Darwin para a composição da teoria da evolução. Então, é um patrimônio histórico brasileiro que qualquer escavação ali poderia causar um dano muito importante para a nossa história, né, da teoria da evolução. Ali, inclusive, é um parque chamado Caminhos de Darwin, todas essas rochas são muito protegidas. Então, foi mais um ponto em que o furo direcional, as técnicas não destrutíveis são necessárias para minimizar esse impacto na superfície. E lá no Revicemar,
pela restrição ambiental para proteger a própria Serra do Ribicemar, a gente lança mão desses métodos não destrutivos, em que eu vou, com um mínimo de intervenção na superfície, né, instalar uma infraestrutura embaixo de alguma interferência, né, minimizando qualquer um desses impactos, né. E o furo direcional, ele é muito interessante, que é uma dessas diversas técnicas de métodos não destrutivos, que ele tem a grande particularidade de ser direcionável. Então ele me permite que eu saia da superfície através de uma sonda perfuratriz, consiga passar por debaixo dessa minha interferência, fazendo direcionamentos nessa escavação, a partir de uma broca que vai escavando a formação a ser perfurada, e sair na superfície de novo depois de atravessar essa interferência, né. Então é um método muito versátil, amplamente utilizado no mundo inteiro, um dos mais comuns que são utilizados, né. Um grande precursor, nosso Sérgio Palazzo, que conseguiu trazer essa técnica tão inovadora e tão útil para o nosso país, né. E para o caso específico do Ribicemar, assim como toda obra, a primeira etapa é a gente identificar e caracterizar qual é essa formação a perfurada. Uma vez que a gente não vai ver aonde vai ser perfurado, diferente de quando a gente abre uma vala e consegue enxergar o material a ser escavado, a perfuração direcional, a gente não precisa conhecer essa formação antes de perfurar, para se preparar adequadamente, tanto os equipamentos quanto as ferramentas, para serem configuradas para a formação a ser perfurada. No caso da Serra do Ribicemar, foi feito todo um estudo com sondagens diretas, com SPT e rotativas, combinadas com estudos geofísicos de eletroresistividade sísmica, junto com ensaios de laboratório nos testemunhos coletados, para ser caracterizado muito bem e ser formado um modelo geológico geotécnico da serra e o que vai ser perfurado. E a gente conseguiu identificar que majoritariamente seriam perfurados uma rocha gnáisica e granítica, na maior parte do tempo, né, só que com alguns trechos pontuais, com alto grau de fraturamento, né. Existem algumas condições em que são altamente desfavoráveis para furo direcional, que podem causar muitos problemas e desafios durante a perfuração e até mesmo inviabilizar a perfuração. E o fraturamento da rocha é um deles, que pode causar diversos problemas, como desvios na navegação, perda de fluido de perfuração que é usado durante a atividade, colapso e instabilidade do próprio furo, podendo gerar até quebra de ferramentas, travamento e quebra dessas ferramentas dentro do furo, podendo inviabilizar essa obra. Então, conhecendo esse desafio, o projeto tinha que prever uma medida mitigadora para transpor essas camadas que trariam grandes dificuldades para a perfuração direcional. E a solução adotada pelo projeto foi a consolidação da rocha, de forma em que ela se comportasse como um corpo sólido, em que essas fraturas não fossem mais um problema durante a perfuração. Tá? Então esse foi o grande diferencial dessa obra de HDD. Essa não é uma técnica normalmente usada em perfurações, né, só perfurações muito peculiares, e esse foi o grande diferencial que a obra de HDD do Ribicemar trouxe para a nossa engenharia. Obrigada, Melina. Você, né, deu um panorama aí geral e acabou entrando até na nossa próxima pergunta, que seria os desafios, né? Você falou aí dos desafios que tiveram, né, na perfuração, enfim. E a nossa pergunta seria sobre isso, né? Que o desafio de consolidar um maciço rochoso, né? E como é que foi a execução. E eu acho que depois aí dessa sua explicação, talvez o Alexandre Morgado possa também complementar, né, quais foram esses desafios, né, que você já muito bem já iniciou, né, e já explanou também. Boa tarde, gente. Me chamo Alexandre, como já foi apresentado, represento a empresa Drilltech, hoje atualmente a Drillcom. E bom, pegando carona aqui na abordagem bem detalhada e certeira que o Artimas e a Melina fizeram até agora, só para contextualizar, as obras que o Artimas falou estão todas concluídas e a gente participou de todas elas
do Shore Approaches, inclusive, das chegadas que foram feitas, e tivemos a honra de participar com a Petrobras de todas essas obras aí, com a implementação dos furos, aonde foi locado a metodologia de furo direcional. Para o Revicemar, em especial, que é a Serra da Sapucaia, né? Localmente ela tem um nome, chama-se Serra da Sapucaia, e Revicemar é a abreviação da reserva, como o Artimos falou. Para o Revicemar, a gente tinha vindo de uma outra obra, com a Petrobras também, uma dessas obras do emissário de efluentes, que a gente tinha tido uma dificuldade e serviu como lição aprendida, era a mesma cadeia de montanhas. Então, aí a Melina falou, o planejamento para essa obra foi feito focado na possibilidade de ocorrer alguma coisa parecida com o que a gente teve na obra anterior. E aí sim, a gente passou pela idealização de fazer um detalhamento, fazer o squeeze, ou seja, minimizar a quantidade de fraturas e a possibilidade de algum influxo de água dentro do furo, até porque é uma cadeia que existem possibilidade de ter água dentro dessas montanhas. Então a gente idealizou de fazer uma cimentação dos primeiros metros, até a chegada a parte horizontal do furo. E aí, pela primeira vez aí, em obras aqui no Brasil, foram feitas dessa forma um squeeze, né? Que é a cravação de um tubo camisa nos primeiros, no caso da Revicemar, foram nos primeiros 50 metros iniciais do furo, e aí é onde a gente fez a cimentação. O Renan vai falar um pouco mais depois sobre isso, sobre o detalhe da execução. Mas o fato que eu queria chamar a atenção é que isso começou bem antes, né? O furo piloto dessa obra, só para vocês terem uma ideia, começou no dia 16 de janeiro. E antes, em agosto do ano anterior... Qual ano, Alexandre? 16 de janeiro de? 2019. Isso. Desculpa, Artimos, tá certo. 2019. E no ano anterior, em agosto, quando a gente já estava preparado, fazendo... Olha quanto tempo dura essa fase de planejamento. E já é um planejamento executivo, né? Fora o planejamento que foi feito pelo EDUT, pela Petrobras, pela própria Melina, que já começa muito antes, com os estudos que foram feitos para servir de base, para a gente poder idealizar a obra com tempos, com dimensionamento de ferramentas, com a própria estratégia executiva a ser adotada. Isso tudo parte dos estudos prévios feitos pela própria Petrobras, conduzidos aí pela Melina e pelo setor de engenharia da Petrobras, que chama-se EDUT, Engenharia de Dutos, e do qual a Melina faz parte, e a gente tem sempre interagido muito, porque a gente tem... A Driltec, a Drilcon, ela faz boa parte das obras de perfuração da Petrobras, até por conta do histórico da gente, enfim. Então, no dia 20 de agosto, por acaso foi o dia do sequestro do ônibus da Ponte, não sei se vocês lembram da Ponte de Niterói, e teve gente até que não conseguiu chegar no workshop por conta disso, é o próprio Renan, ele estava lembrando disso, ele não conseguiu chegar no evento, que teve o sequestro na Ponte, e o Rio de Janeiro parou, mas foi o dia do workshop do Revicemar. E nós fizemos no Hotel Guanabara, no centro do Rio de Janeiro, com a participação, obviamente, da Petrobras, do setor de engenharia da Petrobras, do consórcio GTR3, que é o Peterca faz parte, o Rodrigo Peterca era o gerente, e que foi a empresa contratada pela Petrobras, e nós que executamos, a Driltec, /Drilcon, que fizemos a execução propriamente dita do furo direcional. Então, esse trabalho começou bastante tempo antes, né? O executivo, em agosto, com a preparação para isso. Então, todas essas ideias que foram discutidas antes, elas foram aprimoradas, aperfeiçoadas e colocadas em prática durante a execução. E aí o Renan vai falar um pouquinho mais depois disso. Só para vocês terem uma ideia, a Petrobras ela fornece para a gente esses estudos, do qual a Melina falou, estudos geotécnicos, estudos geofísicos, né, que compõem todo o estudo geológico para a gente poder determinar qual o equipamento vai ser feito, qual é o plano de fluidos que vai ser feito, quais as ferramentas que vão ser aplicadas na obra. Isso é tão importante que quando a gente começa a obra, a gente tem uma análise, né, de consistência para verificar se necessita as informações serem mais detalhadas ou não. Nesse caso, a gente fez mais alguns furos de sondagem, poucos, apenas para a gente poder ter certezas pontuais e localizadas. E o resultado disso é muito interessante. Essa foi uma obra feita com uma rocha de 105 MPa, altamente abrasiva, muito abrasiva. O grau de abrasividade,
o CAI dessa obra era muito bem alto, chegando a quase a 4, e isso demandou uma quantidade de ferramentas, os tempos de perfuração, o detalhamento disso, de um planejamento feito, do qual a obra foi executada no cronograma. E o detalhe que eu chamo muita atenção, a gente tem uma taxa de penetração, chama-se ROP, Rate of Penetration, que é o quanto define qual o avanço que a gente vai ter, de quanto em quanto tempo a gente vai ter que trocar uma ferramenta. A gente planejou essa obra com um ROP de 6 metros por hora. E nós tivemos, na execução, um ROP de 6,9 metros por hora. Ou seja, é muito em cima. É uma informação que afere bastante a qualidade do estudo que foi feito e a interpretação e aplicação desse estudo no planejamento da obra. Então, eu chamo a atenção que foi uma obra sucesso do início ao fim, e com grau de dificuldade alto, tá? Como a Melina falou, era uma montanha com grau de fraturamento alto, que tinha o risco da possibilidade de a gente encontrar um canal, um aquífero dentro, e a gente tinha que estar preparado para enfrentar essa situação. E também as dificuldades de logística, né? Porque você estava numa montanha onde não se trafegava por cima, para você chegar de um lado ao outro do furo, por via de acesso, isso demorava às vezes aí 2 a 3 horas. Então, essa dificuldade era grande. Alexandre, desculpa te interromper antes do Renan complementar. Você falou dessa dificuldade, né, em uma obra em uma montanha, como você mesmo né, ressaltou. Quanto tempo que durou ao todo, né, para a execução mesmo da obra? Nós começamos a perfuração, a mobilização começou na primeira semana de janeiro, logo após o Réveillon, né? A gente iniciou nós estávamos vindo de uma outra perfuração de um projeto dessa mesma malha do qual o Artimos falou. A gente estava vindo do Shore Approach do Rota 3 marítimo, que é a interligação do mar com a terra. Nós fizemos um Shore Approach de 1.000 metros lá, que é a perfuração da costa para o mar, que é a continuação desse duto. E aí planejamos tudo. Lá nós instalamos o duto na praia no dia 13 de dezembro. E aí fizemos a desmobilização, demos folga ao pessoal, final de ano, Natal e tal, e programamos a mobilização para a Serra da Sapucaia na primeira semana de janeiro. Então a gente fizemos a mobilização, foi uma mobilização rápida, por conta de que nós começamos a mobilização no dia 4 de janeiro e no dia 16 a gente já estava com a broca no chão furando. Então nós estamos falando aí de 12 dias que para um universo de equipamentos de mobilização é um tempo muito, muito, muito curto. De 12 dias, considerando ainda esse intervalo de final de ano, né, que tudo acaba parando, enfim. E Renan, o que você teria, né, para complementar nessa questão também dos desafios, né, como o Alexandre já detalhou? Desculpa, Juliana, eu só não te respondi. Nós começamos no dia 16 de janeiro e instalamos o duto no dia 2 de abril. Boa tarde a todos. Tentando contribuir um pouco aqui com a conversa sobre o empreendimento, a gente pode concluir que o empreendimento foi um sucesso. Ele foi um case aí bem sucedido de implementação de algumas técnicas que não eram muito convencionais. Foi a primeira vez, pelo menos que eu conheço aqui, acho que outras pessoas também, que a gente fez a utilização de uma cimentação de um furo completo para tentar inviabilizar ou então impedir um influxo de água para dentro do furo direcional. E considerando um cenário completo, ele foi completamente normal. O furo foi um furo muito bem feito, foi bem dentro do nosso planejado, e essa técnica adicional foi um ponto-chave aí para a parte da engenharia e a técnica de HDD. Tivemos bastantes inputs aí de informações de equipes bem especializadas, grande apoio também por parte da Petrobras para essa execução, onde foi desenvolvido um projeto específico para poder fazer essa técnica, né, como uma primeira vez para o HDD. Então, acho que basicamente o grande ponto aí principal, que é algo adicional para o mundo de HDD, seria essa realização dessa cimentação com esse intuito na execução. Eu vou passar a próxima questão para o próprio autor da tecnologia, né, o responsável, né, por ter desenvolvido essa solução, né, o Sérgio Palazzo,
para poder aí questionar, então, sobre os problemas, os desafios também, que é a nossa última questão. Acho que ele mesmo pode ainda complementar melhor essa pergunta, porque ele é o autor, né, o responsável por essa tecnologia. Seu Sérgio Palazzo, por favor. Uma boa tarde, Melina, boa tarde, Marcelo, Alexandre, Renan, Joseph, Juliana. De tudo que eu ouvi, eu fico muito contente dessas últimas apontamentos aí. A Melina me acompanha há muitos anos e sabe da minha preocupação com o projeto, né? Com a fase inicial. Então, eu tenho trazido nos locais onde eu tenho levado a informação, dado o curso, que nos cursos de engenharia eu hoje levaria um pessoal que desse aula como para o alfaiate. Por que o alfaiate? Porque o alfaiate ele mede 3 vezes e corta uma, né? Porque se ele cortar antes, ele pode ser que cometa um problema muito grande com o terno ou aquilo que ele esteja costurando. E no começo da nossa peregrinação aí com furo direcional, e até hoje, né, não na Petrobras, mas em outros lugares, o pessoal, por ser um método expedito, rápido, ele acaba tendo o projeto sendo colocado em segundo plano. Então, a minha pergunta, tanto para o proprietário da rede, o Marcelo e a Melina, como para o executor, né, era trazer uma mensagem para os ouvintes. O que mudou? Porque vocês provavelmente, né, já passaram por essa fase de arriscar um furo sem um detalhamento, né? Aqui mesmo, no dia de hoje, nós estamos falando de uma situação onde vocês vinham de outra experiência. Eu entendi que o Marcelo, o Atmos, ia falar alguma coisa sobre isso. E você, Alexandre, mencionou, não, a gente dessa vez pegamos mesmo no detalhe e aí saiu. Então, a pergunta para todos é o seguinte: essa relação do alfaiate, que é 75% do tempo planejando e 25% executando, vale para a Petrobras e vale para a Drillcom? Bom, respondendo aqui como executante, tá? No caso, Sérgio, eu vou dizer assim para você, eu trabalhei quase que a minha vida inteira na Petrobras, então serviu como uma escola para mim de tudo, né? A Drillcom, ela tem continuou fazendo, a Petrobras teve um gap, né? Dos últimos acontecimentos políticos aqui do Brasil, teve um gap de atuação da Petrobras com obras no Brasil. Isso foi muito ruim para a indústria. E eu digo por quê? Porque nós já estávamos no nível de profissionalização, eu digo assim, nós, enquanto Petrobras, depois que saí da Petrobras, isso continuou com Melina, com Jackson, com todo mundo, e com a parte da implementação das obras, como Artimos, que acabou herdando quase todos os contratos de execução da Petrobras aqui. O nível de exigência da Petrobras, das empresas de perfuração, como todos os equipamentos e materiais certificados, como todos os drill pipes em classe mínimo de execução premium, ou seja, com ferramentas de ponta, com tecnologia de ponta, porque a Petrobras ela cobra, mas ela paga esse preço. Isso é importante frisar. E ao mesmo tempo que para cobrar esse tipo de execução, essa qualidade de execução, essa qualidade de equipamentos, esse tempo mínimo de downtime, ou seja, que a sonda esteja produzindo e perfurando o tempo todo na obra, isso decorre muito do projeto, da qualidade do projeto que a Petrobras coloca na rua. E isso, cara, deveria servir de exemplo para a indústria inteira. E isso é que eu acho muito ruim. Esse gap da Petrobras, esse tempo que a Petrobras deixou de trabalhar, deixou de ter obras, vamos dizer assim, de execução,
fez com que os outros contratantes acabassem relaxando e o nível de documentação que a gente recebe para orçar uma obra caiu assustadoramente. E aí isso reflete em quê? Em má execução, isso reflete em cobrança de serviços adicionais exacerbadamente. E aí acaba estressando as relações contratuais entre quem contrata e quem executa. Eventualmente, o nível de concorrência ele cai bastante, porque a gente acaba caindo no... Bom, vamos orçar o mínimo possível e na hora de executar se resolve com o cliente. Isso é ruim, isso é péssimo. Isso, vamos dizer, isso é péssimo para todos os lados. Para todos. Para quem é o dono da obra, para quem eventualmente é contratado para fazer e para quem, de fato, quem executa. Então, eu gostaria de, assim, dentro da sua pergunta, fazer um elogio sempre, que eu sempre fiz, que é o nível, não somente de material que a Petrobras coloca na rua para contratar, como também o conhecimento que eles têm dentro de casa para trocar ideias, trocar figurinhas, analisar, influenciar a gente, nós que somos profissionais de execução. Acabamos de fazer agora o Rio Grande, a Melina estava lá, era parte fiscalizadora de uma obra para a Transpetro. Estamos fazendo agora a Praia do Além, também uma obra de fibra ótica, também para a Petrobras, que é o Edut também interagindo com a gente. E eu vou dizer para você, o grau de input que vem da Petrobras para a gente é muito bom, é muito sadia a relação. Entendeu? Então, eu queria muito, seria um sonho, é utópico, que as grandes empresas, que hoje a Petrobras já foi 95% do nosso mercado. Hoje existem outras empresas contratando. Mas eu vou dizer para você, o nível de documentação, o nível de detalhamento que se coloca para convidar, infelizmente, é muito longe do que a gente acostumou a receber da Petrobras. Melina, quer complementar, por favor? Obrigada, Alexandre, sim, pelo reconhecimento. Eu queria... Qual que é a grande linha de raciocínio, Sérgio, da sua pergunta? Para a gente ter confiança e segurança de que uma obra vai ser executada no prazo e no custo planejado, com a qualidade e segurança desejada, a gente precisa estar muito bem preparado. Para a gente estar bem preparado, a gente tem que conhecer muito bem o que a gente vai fazer. E no caso específico dos furos direcionais, que é uma perfuração em que não se tenha o visual, né, em que a gente precisa perfurar algo desconhecido, né, a princípio, em que a gente não consegue ter acesso direto à formação a ser perfurada, o que nos traz essa segurança é uma precedência de investigações robusta e de qualidade, né? Então, a gente precisa sim fazer uma campanha investigativa geotécnica, geofísica, com ensaios de laboratórios, o mais exaustivo possível, para que a gente tenha segurança de conhecer tudo que vai ser perfurado e principalmente os desafios a serem enfrentados, né? O grande diferencial dessa obra do Refsemar é que a gente conseguiu mapear detalhadamente todos esses desafios na época de projeto. E com esses desafios mapeados, a gente pôde prever medidas mitigadoras para eles. Eles não se tornaram surpresa na hora da execução. Quem foi executar pôde se preparar adequadamente para enfrentar aquele desafio que poderia, inclusive, inviabilizar aquela obra, trazer prejuízos para todo mundo se aquilo não tivesse sido mapeado na época de projeto, né? E o mais um diferencial dessa obra é que a solução mitigadora, ela foi muito inovadora, porque a gente emprestou uma técnica usada em perfurações de petróleo, onde a gente tem muita tecnologia, para aplicar numa perfuração horizontal, direcional, terrestre, de instalação de duto, né? Foi investido, né, uma grande tecnologia para mitigar quaisquer riscos e fazer com que uma obra dessa, de 750 metros de extensão, um túnel alargado em 34 polegadas, pudesse ser executado em aproximadamente 3 meses. Esse é um tempo muito recorde em rocha para um tipo de obra dessa, né? Então, eu acho que só
consolida realmente o sucesso de um bom planejamento desde o início e execução de qualidade, com bons recursos. Sérgio, eu vou complementar a resposta. Não vou trazer nada de novo, mas ressaltar alguns pontos aqui, né? Na própria explicação que cada um de nós foi dando nas perguntas, né? Foi colocado em algum momento pelo Alexandre Morgado que ele só precisou fazer poucas campanhas de sondagens SPT adicionais a que a Petrobras forneceu na documentação contratual para poder confirmar uma informação muito localmente, né? Então, assim, isso responde que a Petrobras sim atuou como alfaiate, né, da sua explicação. Ela mediu 3 vezes antes para executar uma vez só depois. Porque se não tivesse sido assim, a executora desse serviço deveria fazer várias investigações que não teriam sido feitas na etapa anterior, que é de planejamento, de elaboração do projeto. Então, a resposta é sim para a sua pergunta, né? E, adicionalmente a toda essa preparação em termos de projeto, né, a própria execução também ela teve suas preparações prévias, né? Falando especificamente da obra dessa perfuração direcional, o Alexandre falou que foi uma turma de cabeças pensantes para dentro do hotel para debater os detalhes, porque muito embora a gente tivesse um bom projeto básico, tivesse boas investigações, ainda assim não é isento de incerteza o trabalho que vai ser feito. Então ali já tinha, né, a ideia era pensar em todos os possíveis problemas que tivesse ao nosso alcance pensar para ter os planos de mitigação adequados, né? E em termos de segurança do trabalho na execução, também toda execução lá em campo ela é precedida da elaboração de um procedimento executivo de construção, né, de cada atividade. Aquilo é debatido antes, né, é avaliado também com o time da Petrobras e o time da construtora, tem as análises de risco de segurança do trabalho, né, para não expor nem o trabalhador, nem os equipamentos a danos. E então, assim, não tivemos problemas de segurança significativos nessa obra, né? Também não tivemos um aumento de custo que pudesse revelar uma falta de planejamento inicial. Então, a resposta é sim várias vezes, tá? Nós atuamos sim como um alfaiate aí da sua analogia. Tá certo, obrigada Marcelo, obrigada Melina, obrigada Alexandre e Renan pelas explicações e obrigada seu Sérgio Palazzo também, né, pela participação, enfim, e também por contribuir, né, com essa tecnologia que, como bem todos falaram, além de evitar, né, impacto ambiental, ainda conseguiu antecipar as ações que precisavam ser tomadas, contribuir com o planejamento da obra, né, não foi só evitar o impacto pós, né, mas sim prever tudo que seria realizado. Então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer a participação, né, a disponibilidade e as explicações. Com certeza essa pauta, né, será aprofundada na revista O Empreiteiro, na revista impressa, né? E com certeza também teremos outros episódios do podcast que também deverão abordar também, porque a Petrobras, como a gente falou, né, tem 72 anos aí já, né, de atuação, enfim, é uma das maiores operadoras de petróleo em alto mar. Então, com certeza teremos outras pautas, outros assuntos para poder conversar. Muito obrigada, viu, gente? Ok, uma boa tarde. Obrigado, Melina, Átmos, Alexandre, Renan, Joseph. Prazer em revê-los todos, né? E parabéns aí pelo podcast, pelas respostas, gente muito qualificada. É um prazer enorme poder ter participado e uma honra também. Muito obrigado. Honra pra gente, Sérgio. Também agradeço, prazer em conhecê-lo, Sérgio, não conhecia. Prazer, Juliana, muito obrigado pela oportunidade também. E prazer em rever aí Alexandre, Renan. Melina é colega de casa, a gente se vê, né, com frequência.
Muito obrigada, gente. Obrigada pelo convite, pelo prestígio. Obrigada, Sérgio, por fomentar esse momento, né? Para valorizar esse grande feito. Muito legal. Obrigada pela parceria, todos vocês. Gente, vamos ser breve. Obrigado a todos aí. Sérgio, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer. Melina, por ter feito a ponte. É sempre muito bom estar com vocês aqui. E mais do que qualquer coisa comercial, é a satisfação que a gente tem de concluir cada obra dessa.